Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, tá? Eu sou Gustavo Vieira, faço parte do time de engajamento do Pacto Global da ONU. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais das iniciativas que o Pacto tem, as formas como vocês podem engajar, tá? Hoje a gente está no nosso onboard exclusivo para as organizações não empresariais. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês as nossas iniciativas. Como eu falei, fiquem à vontade para perguntar, tá? Para a gente trocar essa ideia. Esse material que eu vou apresentar para vocês, a gente vai encaminhar também, tá? Então, não precisam se preocupar em, de repente, anotar alguma coisa ou querer pegar algum link ou coisa do tipo. Isso daí depois a gente passa para vocês por e-mail sem problemas. Tranquilo? Vamos lá, gente. Então, mais que nunca, bem-vindos, né? Bem-vindos, bem-vindas ao Pacto Global da ONU. Então, essa é uma organização que vocês estão começando a fazer parte agora, uma iniciativa da ONU que vocês fazem parte agora. A gente funciona com uma iniciativa do secretário-geral da ONU, tá? E aí a gente tem mais de 17 mil empresas dentro dessa iniciativa, que ela já existe em 162 países, com não empresariais, mais de 4 mil, e em 65 redes locais. Então, é quase como que cada país funcionasse como uma rede. No caso do Brasil, sim, funciona como uma rede, mas alguns outros países acabam atuando em conjunto dentro de uma própria rede, tá? Vamos falar da Rede Brasil. Então, aqui vocês vão ficar mais perto. A Rede Brasil hoje ela tem mais de 1.900 participantes nessa rede, sendo mais de 450 companies, mais de 400 não empresariais. Hoje é a terceira maior rede do mundo, tá? E aí a gente trabalha, e aí com vocês participando agora, a gente vem trabalhando para que a gente consiga chegar a ser a segunda, quem sabe mais para frente a primeira também, tá? E a gente funciona muito em concordância com o nosso escritório que fica em Nova York, onde a gente recebe as diretrizes deles, acaba atuando em concordância com essas diretrizes, acaba adaptando também aqui para o Brasil, né, para a gente poder adaptar e ficar de acordo com a realidade brasileira também, tá? Mas é tudo ali em harmonia com o pessoal do Global também. O pacto, então, ele tem a iniciativa, né, a missão de transformar as estratégias empresariais em prol do desenvolvimento sustentável de um Brasil que não deixa ninguém para trás. Então, a gente diz que não somos um selo de ESG, a gente não é também uma auditoria de sustentabilidade, a gente não é um certificado, a gente é muito mais uma iniciativa que busca fazer com que o... Deixa eu só montar aqui para vocês não ficarem ouvindo o barulho do chat. Pronto. A gente é muito mais uma iniciativa que visa fazer com que as empresas, com que as organizações incluam os objetivos de desenvolvimento sustentável dentro de suas estratégias, tá? E aí a gente sabe que já tem empresas que fazem isso e a gente tenta fazer com que isso seja acelerado a partir das nossas iniciativas, a partir do momento que o pessoal engaje e faça parte do Pacto Global. A iniciativa ela surge mais ou menos ali em 2000, quando o Kofi Annan, que era o então secretário-geral das Nações Unidas, faz um convite, né? Ele entende que para a gente avançar nos objetivos que a gente estava traçando para o mundo, para a gente poder avançar numa agenda de sustentabilidade que fosse coerente, que fizesse sentido, a gente tinha que abrir também o Clube da ONU, que antes era restrito a países, nações, ao setor empresarial, entendendo muito bem que esse setor tinha grande impacto dentro das iniciativas, dentro do que era o mundo, seja impacto positivo, como também impacto negativo. E aí ele invoca esse pacto global, né? Então, abrindo ali a ONU para que essa iniciativa alcançasse ainda mais pessoas e pudesse gerar ainda mais impacto. Quando o Kofi Annan ele faz isso, ele não somente convida as empresas para chegarem mais perto da ONU, como ele também chega com a ONU mais perto das empresas, e ele faz com que as empresas respeitem 10 princípios que são fundamentais, são baseados em documentos que são essenciais para a ONU. E aí esses princípios, né, esses 10 princípios, eles são
baseados nos pilares de direitos humanos, de trabalho, de meio ambiente, de anticorrupção, e toda empresa, toda organização que faz parte do Pacto Global se compromete em respeitar esse princípio, né? Esses princípios, né? E aí os princípios são baseados na Declaração Universal de Direitos Humanos, na Organização Internacional do Trabalho, nos direitos fundamentais do trabalho, e entre outros, tá? Então, são documentos que as nações, os países já seguem, e aí o Kofi Annan e a ONU agora passando para as empresas e organizações aderirem a esses princípios também. Não só os princípios, mas como eu falei para vocês, a nossa missão aqui é fazer com que as organizações coloquem as ODS, os objetivos, dentro de suas estratégias. Então, levar os objetivos mais para perto desses setores também. E aí a gente tem 17 objetivos que vocês devem conhecer bem. Esses objetivos, eles se desdobram em 169 metas, em 230 indicadores. E a gente tenta focar em alguns objetivos e a gente até tenta fazer com que todo mundo tente focar também, a gente tenta passar essa instrução de repente, trabalhar com 5 objetivos ali no máximo, para tentar ter um foco e não abraçar realmente todos os objetivos e acabar trabalhando pouco com um objetivo só, né? Para conseguir gerar mais impacto. É claro que a gente sabe que trabalhando diretamente com um objetivo, indiretamente, a gente acaba se ligando a outros objetivos e acaba contribuindo com eles também, tá? Mas é legal a gente manter um foco e aí, em nossas iniciativas, a gente tenta indicar isso para todo mundo. E aí eu estou falando para vocês de iniciativas, eu quero passar para vocês também o que a gente tem de iniciativa aqui, e aí vocês podem pegar, tomar nota, podem anotar aí que eu vou falar um pouquinho mais das iniciativas que vocês podem participar, e aí pulando essa parte mais introdutória mesmo sobre o pacto. E aí, essas iniciativas estão abertas para vocês participarem. Eu vou, como eu falei para vocês, passar esse material. Então, vocês podem pegar um pouquinho mais, eu acabo falando uma forma mais rasa sobre as iniciativas, mas depois a gente pode trocar mais e-mail, posso explicar mais para vocês, ou vocês também já vão ter mais o contato das pessoas que são responsáveis pelas iniciativas, tá? Vou primeiro falar do Hub ODS. Então, o Hub ODS é a nossa maneira de atuar num formato mais regional. Então, a gente acaba fazendo eventos, acaba fazendo ações num formato regional. E aí, quando eu falo regionalmente, a gente está hoje em 7 estados, tá, no Brasil. E a nossa ideia é que em 2030 a gente esteja em todos os estados. A gente caminha para que isso seja alcançado antes de 2030, né? Para a gente alcance o quanto antes, para a gente conseguir ter mais alcance em todo o Brasil. E as iniciativas do Hub ODS, eles são abertos também aos não participantes. Então, é muito comum, de repente, ter uma empresa, uma organização que atua em determinado estado, e essa empresa ela convidar a sua cadeia de valor, por exemplo, convidar os seus parceiros para participarem das ações do Hub ODS, né, para conseguir engajar eles também dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, dentro de uma jornada de sustentabilidade. E aí, como eu falei para vocês, não precisam ser participantes do pacto, tá, para participar dessas ações. Plataforma de ação. Então, é onde a gente atua de uma forma mais temática, vamos dizer assim. A gente tem 6 plataformas de ação, tá? Cada uma, como eu falei para vocês, dentro de uma temática. E aqui estão as temáticas de água e oceano, direitos humanos, clima, ação contra a corrupção, agro-sustentável, comunicar e engajar. E vocês podem participar de 2 plataformas de ação, tá? Com 3 pessoas representando vocês em cada uma das plataformas, tá? E aí, para participar é super simples, assim, é só entrar em contato com a gente, passar e-mail, nome e cargo dessa pessoa que vai ser representante na plataforma, que a gente começa a inscrever vocês nas comunicações da plataforma, já coloca vocês em contato com as plataformas e vocês vão começando a receber tanto comunicação, conteúdos e também convite para as reuniões, tá? Eu vou passar um pouco mais de cada uma das plataformas, como eu falei para vocês, de uma forma mais resumida, de uma forma um pouquinho mais rasa, mas vocês conseguem depois entrar em contato
com os representantes de cada uma das plataformas, ou de repente com a gente mesmo do time de engajamento, para saber um pouquinho mais, tá? Eu vou começar aqui pela Água e Oceano, tá? Pela plataforma de ação pela Água e Oceano. Vocês vão perceber que cada uma das plataformas, elas focam em ODS diferentes, né? Elas têm seus próprios objetivos e muitas vezes elas têm seus movimentos, tá? Então, aqui em cima, vocês vão ver que são os objetivos e embaixo, no canto inferior direito, vocês vão ver os movimentos da plataforma, tá? Então, por exemplo, a plataforma de ação pela água e oceano, ela tem um objetivo que visa a temática, né, de universalização do saneamento, de resiliência hídrica e adaptação climática, circularidade de materiais e oceano e clima. A gente tem ações dentro dessa plataforma, tá? Que, por exemplo, a ação dos Beekeepers, o GT de Negócios Oceânicos, Adapta Cidades. É uma plataforma que traz o movimento Mais Água, tá? Que eu falo depois do movimento também para vocês, e trabalha com os ODS 6, 12 e 14. Depois a gente tem a Ação pelos Direitos Humanos, tá? E é uma plataforma que trabalha com os ODS 3, 5, 8 e 10 diretamente, né? Que visa ali conscientizar, engajar a prática e valorização e respeito aos direitos humanos em toda a cadeia de valor, tá? Essa plataforma tem bastante iniciativa, então tem projeto de empresas e refugiados, tem inclusão produtiva, tem diligência na cadeia do café, trabalho de empresas e direitos humanos, então tem bastante ação na plataforma de direitos humanos e também tem bastante movimento. Então, se vocês vão ver aqui no canto inferior direito os 4 movimentos da plataforma, que tem o movimento Mente em Foco, o Elas Lideram, o Salário Digno e o Raça é Prioridade. Vamos então pela ação pelo clima, que a gente tem os ODS 13 e 15, tá? Com a ideia aqui de integrar a agenda climática nas estratégias das organizações, né? Então, por meio de iniciativas de impacto e escala, na ideia de formar parcerias e engajar também cadeias de valor. Essa plataforma tem outras ações, outras iniciativas, tá? Tem o movimento Net Zero também, né? E o transporte Net Zero é uma das ações, tem os projetos interplataformas, e aí trabalha com os ODS 13 e os ODS e a ODS 15. Ação contra a corrupção, né? É a plataforma de corrupção que a gente tem, trabalhar mais diretamente com o ODS 16, na ideia de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A gente tem com ela o movimento Transparência 100%, tá? E tem diversas ações aqui contra a corrupção, ações de transparência 100%, para a cadeia de valor e anticorrupção, enfim, tem algumas outras iniciativas também nessa plataforma. Ação pelo Agro Sustentável, tá? Então, trabalha com os ODS 2, 12 e 13, com a ideia de disseminar práticas de produção sustentáveis, utilizando uma abordagem de gestão inovadora e responsável também, tá? Trabalha também algumas ações, por exemplo, Entre Solos, que é uma ação muito interessante, vale a pena pesquisar. Tem finanças sustentáveis no agro, tem sustentabilidade na cadeia de valor também. Então, tem outras ações na plataforma do Agro Sustentável. Ação para comunicar e engajar. Gosto de falar que essa plataforma, normalmente, é onde se encontram o pessoal de comunicação das organizações, tá? Então, o pessoal de marketing, comunicação acaba se encontrando nessa plataforma para justamente engajar e sensibilizar os setores de comunicação, né, das organizações, na ideia de disseminar os princípios que eu acabei de falar para vocês, né, aqueles 10 princípios, e também os ODS. É uma plataforma muito massa também, então ela tem outras ações, como vocês podem já ver, né, que cada plataforma tem suas ações. Essa plataforma acaba tendo muita aderência também, porque facilita um pouco a comunicação, facilita o network entre os profissionais também, e acaba tendo um alinhamento ali de estratégias, de comunicação, e vale muito a pena participar dela também, tá? Então, a gente tem aqui as ações de treinamento de líderes, acessibilidade, comunicação de progresso, enfim. Tem algumas outras formas aqui, ações na plataforma de comunicar e engajar. Essa é a última plataforma que eu tinha que falar para vocês, como eu falei,
Estou falando de uma forma mais rasa para conseguir trazer mais conteúdo para vocês, para conseguir falar pelo menos de cada uma das plataformas. E aí a gente começa a entrar um pouco mais na Ambição 2030, a gente começa a entrar um pouco mais nos movimentos agora, tá? E eu vou falar para vocês o que é um pouco essa ideia da Ambição 2030, o que é essa chamada com os movimentos. Hoje, o atual secretário é o Antônio Guterres, e ele entende que depois de tanta discussão, depois de tanto planejamento, para se traçar os objetivos, para se entender onde o mundo deve chegar e o que a gente quer como planeta Terra, a gente entende que já foi discutido muito, que é um momento da gente colocar a mão na massa, é um momento de ação, tá? Então, por isso ele diz que a gente chegou numa década de ação e faz um convite para os participantes também do pacto, para as empresas, para as nações, para os estados, para os países, colocarem a mão na massa também. E o movimento de Ambição 2030 é muito nessa ideia, de fazer esse chamado para todo mundo colocar a mão na massa. E os movimentos, eles acabam sendo as ações de colocar a mão na massa. Então, são as ações que a gente acaba tendo objetivos, que a gente acaba tendo foco dentro desses movimentos e metas que precisam ser alcançadas. Então, quando o pessoal adere aos movimentos, eles também se responsabilizam e se comprometem a atingir as metas desses movimentos. Eu vou passar para vocês um vídeo que é um pouco do resumo e da introdução do que são esses movimentos, o que é a Ambição 2030, e aí vocês conseguem também se sensibilizar um pouco com essa ideia, tá? E também ter uma introdução e um porquê disso existir. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. $1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionado... Pessoal, só para confirmar, vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Sim. Ah, beleza, sim. Então. Vou voltar aqui. Tá bom, obrigada. Mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%,
Queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Bom, gente, como foi para vocês? Assim, a ideia era trazer um pouco mais do que é o movimento da Ambição 2030, o que são esses movimentos que vão fazer parte dessa iniciativa. Essa iniciativa da Ambição 2030, então, ela vai se desdobrar em 8 movimentos que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, vocês podem também apoiar esses movimentos, eu vou passar um pouquinho de cada um deles agora para vocês, tá? Então, se vocês já quiserem se adiantar e, Gustavo, me identifico muito com esse movimento, já quero entrar em contato e começar a, de repente, apoiar, fazer parte das discussões, vocês vão ver que no canto inferior direito do slide vai ter já o contato do movimento e vocês podem, de repente, já se aproximar do movimento, tá? Vou passar, então, de uma forma mais simplificada, também mais rasa, para conseguir falar de cada um dos movimentos para vocês, tá? Para pelo menos vocês terem uma noção do que eles falam. Vou começar, então, pelo movimento Mais Água, tá? Então, é um movimento que busca ali a universalização do saneamento básico, né? Então, acesso à água potável. Então, vocês podem acompanhar que aqui no centro vai ter as metas do movimento. Então, por exemplo, esse daqui, 99% de pessoas com acesso à água potável e 90% de pessoas com coleta e tratamento de esgoto, tá? E aqui embaixo, no canto inferior direito, tem um contato do pessoal do movimento Mais Água também. Movimento Ambição Net Zero, então, é um movimento que busca ali a redução das emissões de CO2, tá? Então, aqui o contato já está mais para o canto esquerdo, tá? Mas é um movimento que faz parte da Ambição 2030, né? Que traz ali o engajamento de alta liderança, a construção de capacidades, enfim, sensibilização, da cadeia de valor também, né? E claro que o monitoramento e a visibilidade de tudo isso. Depois, o movimento Transparência 100%, né, na ideia de fortalecer os mecanismos de transparência e integridade. A gente tem aqui a meta de 100% de transparência das interações, né, com a administração pública, remuneração 100% íntegra da alta administração, 100% da cadeia de valor de alto risco treinada em integridade, 100% de transparência da estrutura de compliance e governança, 100% de transparência sobre os canais de denúncias, tá? Então, aqui no canto inferior direito, vocês vão ver o contato do pessoal do movimento de transparência. O movimento Elas Lideram, então, do pessoal de direitos humanos, né? A ideia aqui é mulheres em cargos de alta liderança, então, os compromissos são 30% das mulheres em cargos de alta liderança nas empresas até 2025, ou, né, 50% das mulheres em cargos de alta liderança nas empresas até 2030. Movimento Raça é Prioridade, então, com a ideia de ter 1.500 empresas comprometidas com 50% de pessoas negras em posição de liderança, tá? Então, aqui no meio vocês vão ver as metas, né, de 30% de pessoas negras em cargos de liderança nas empresas até 2025, né, ou 50% de pessoas negras em cargos de liderança nas empresas até 2030. Salário digno, né, um movimento que visa garantir 100% de salário digno para os funcionários das empresas, né, incluindo operações, contratados, terceirizados,
né? E não só nas empresas, mas também com a ideia de engajar a cadeia de suprimentos, né? Na ideia de fortalecer e fomentar metas de salário digno para todos e todas e todos. Aqui o movimento Mente em Foco, né, com o objetivo de 1.000 empresas com programas estruturantes de saúde mental e 10 milhões de trabalhadores impactados com esse movimento, tá? Então, movimentos bem ambiciosos, vocês podem ver pelas metas. Depois a gente tem o movimento de conexão circular, é um movimento um pouquinho mais recente, tá? Com a ideia aqui de zero resíduos para aterro sanitário e incineração, considerando operação e produtos, e modelo de negócio circular implementado, tá? Então aqui a gente também tem os compromissos de definir e implementar iniciativas e projetos que criem processos alinhados com a eliminação de resíduos e da poluição, né? Manutenção de uso de produtos e materiais e regeneração de sistemas naturais. Passados os movimentos, gente, é legal falar para vocês também um dos compromissos que vocês acabam tendo com o Pacto, que é um compromisso de comunicar como que está o engajamento de vocês, e aí o engajamento a gente diz dentro dessa trilha de sustentabilidade. Então, a gente tem o COI, que é a comunicação de engajamento, em que a cada 2 anos vocês precisam comunicar para a gente, dentro dessa plataforma que a gente tem, sobre como que está esse engajamento de vocês. Tá? Então, é uma série de perguntas que vocês vão respondendo e vão traçando ali como está esse engajamento, como que está esse compromisso, né, e essa jornada de sustentabilidade. E se vocês, caso vocês não preencham o COI dentro desse período que é o indicado, vocês acabam ficando como não comunicadas, tá? Dentro de um período de 1 ano, e podem ser deslistadas, né? Podem sair do Pacto Global caso não comuniquem dentro desse período ali de tolerância. Que a gente entende que se vocês, de repente, não estão comunicando, é porque vocês não estão com interesse de continuar como empresas participantes, né? Como organizações participantes. Toda a adesão de vocês ao Pacto, vocês podem comunicar também. A gente tem aqui um toolkit de mídia, onde a gente já tem peças aprovadas, né, que vocês podem comunicar em redes sociais, externamente, podem comunicar também internamente para o pessoal, para os funcionários. E aí a gente já tem um toolkit de mídia que, enfim, respeita todas as regras ali de identidade visual do Pacto, e aí vocês já podem se utilizar deles. Caso vocês queiram criar suas próprias peças, Gustavo, a gente a gente vai criar uma peça aqui diferente para comunicar tudo isso. Tranquilo, vocês podem fazer isso, podem criar essas peças, porém essa peça precisa passar por uma aprovação. E essa aprovação não é a Rede Brasil que faz, é o pessoal do Global. Então, vocês vão precisar entrar em contato com o pessoal do Global para fazer esse pedido ali de autorização, e eles têm até 3 semanas para poder autorizar isso, tá? Então, se forem fazer isso, já pensem nesse período ali de 3 semanas para essa comunicação. Por fim, a gente sempre pede para que vocês deixem os contatos atualizados, tá? Isso é importante para a gente poder enviar as comunicações para vocês, fazer os convites para vocês. Então, se a gente está fazendo alguma iniciativa e precisa convidar, por meio dos contatos que a gente vai convidar vocês, e se não está atualizado, a gente, de repente, não consegue entregar determinada comunicação, determinado convite. Então, é super importante que mantenham os contatos atualizados para que a gente consiga engajar vocês em nossas iniciativas e contar com vocês nessas iniciativas também, tá? E aí, por fim, aqui eu tenho uma página onde tem um contato do pessoal do Pacto Global, então, seja pessoal do financeiro, de eventos, de algum movimento, alguma iniciativa que eu falei para vocês, tá? Então, aqui a gente tem todos esses contatos, até o pessoal de engajamento mesmo, a gente tem ali o contato de engajamento @pactoglobal.org.br. Eu vou também passar para vocês essas informações por e-mail, então podem ficar tranquilos que eu depois comunico tudo isso para vocês, envio esse material, tá? E vou encerrar aqui a gravação para eu abrir para perguntas, e aí vocês podem me perguntar, enfim, a gente consegue tocar alguma ideia, de repente alguma questão que seja um pouco mais afunilada, uma questão mais
específica, não saiba responder, mas aí depois eu encaminho para vocês a pessoa correta que possa falar sobre isso, tá certo?